Bem, Vitor, nós estamos falando de Dias Toffoli, né? E é bom deixar isso bem claro. É um ponto de partida importante. O sujeito tem uma história, né? Então, da mesma forma como ele agiu quando daquele inquérito que resultou na censura a Cruzoé em causa própria, e eu digo e disse na ocasião, agiu em causa própria, usou a sua condição de presidente supremo para um movimento de intimidação da imprensa, é possível, por que não? É possível que tenha agido da mesma forma agora, por ocasião dessa determinação a respeito dos órgãos de controle não poderem compartilhar informações sigilosas sem autorização judicial. Não sei, é possível. E a matéria é muito boa nesse sentido, e é disso que a matéria trata. Isso não destrói o fato de que, na prática, no mundo real, a decisão é correta, com base na lei. Então é possível, e é muito possível, que o sujeito tenha tomado uma decisão correta por motivações obscuras, para fins de benefício pessoal. Isso torna, para quem faz a análise impessoal, como nós fazemos aqui, a sua decisão menos correta? Não. A decisão é correta. E no final das contas ela protege, na prática, objetivamente, o indivíduo contra a sanha do Estado investigador, o Estado punitivista que nós temos aqui. Eu lembro que os órgãos de controle, como o COAF, têm sido usados muitas vezes como escudos para investigações que ocorrem abaixo do radar. E isso não é aceitável. Órgãos de controle são braços do Estado, sem dúvida nenhuma. Quando instrumentalizados pelo Ministério Público, e isso tudo indica tem acontecido, significa uma burla num processo investigativo, que, como está escrito na lei, investigação depende de aval judicial, de controle jurisdicional. Então tem uma pergunta muito simples, na qual eu insisto, independentemente do Dias Toffoli e de seus interesses, pelos quais ninguém bota a mão no fogo. Quem bota a mão no fogo pelo Dias Toffoli? Nós batemos aqui duramente. Batemos duramente no Supremo Tribunal Federal, na insegurança jurídica que emana do Supremo Tribunal Federal, matriz da insegurança jurídica no Brasil, aquele que deveria ser o guardião da Constituição, cujos juízes, cujos membros, cujos ministros operam, mudam jurisprudência, se ajeitam em função de bandeiras ideológicas e de interesses privados mesmo. Isso é uma tragédia. Mas, eventualmente, as decisões deles estão corretas, ainda que com intenções terríveis. Então eu faço a pergunta, que é a pergunta fundamental nessa questão, sobre o Ministério Público. Qual é o problema, minha gente, do Ministério Público ao receber os informes do COAF, por exemplo, e diante de algo suspeito, a partir dos dados globais, pedir a um juiz a quebra do sigilo, a partir do que poderá ter acesso aos dados detalhados? Isso é uma obviedade. E isso é resguardar os direitos individuais, porque pouco importa o Flávio Bolsonaro, você gosta ou não gosta dele, já falei aqui, Temer gosta ou não gosta, Lula gosta ou não gosta. Mas e a gente? E o indivíduo? Aquele que não está no jogo político também está submetido a esse tipo de coisa. A investigação que ocorre abaixo do radar, sem aval judicial. Essa pergunta que eu fiz aqui é muito óbvia, eu vou repetir, faço questão de repetir. Qual é o problema do Ministério Público ao receber os informes, por exemplo, do COAF, diante de alguma coisa séria, a partir de dados globais, pedir a um juiz quebra de sigilo para poder ter acesso aos detalhes? Meu Deus, sabe qual é o nome disso? Estado de Direito. Estado de Direito. E aí eu chego aqui a um ponto muito importante da matéria da Cruzoé, peço perdão para me estender um pouco mais. A matéria dá conta da Constituição, a matéria é muito boa, dá conta da Constituição de uma tropa de elite criada pela Receita Federal em 2018, ano passado, dedicada a olhar com lupa em detalhes os dados de agentes públicos e de pessoas ligadas a elas. Isso é altamente controverso, porque significa a criação de um grupo especial dentro da Receita Federal para analisar um outro grupo especial. É muita excepcionalidade em matéria sigilosa.
É muita excepcionalidade. E lembremos, eu não quero fulanizar, insistindo, porque isso pode se voltar contra qualquer um de nós. Lembremos que foi do trabalho deste grupo estabelecido, grupo de elite da Receita Federal, que se vazou, quem se lembra? Quem vazou? Para a imprensa, relatórios relativos à mulher do Gilmar Mendes. Ah, mas é a mulher do Gilmar Mendes e a gente não gosta desse pessoal, porque esse pessoal é isso e aquilo, estão defendendo os bandidos e o crime do colarinho branco. Ah, qualquer um está sujeito a esse tipo de coisa.